A Igreja Católica me ajudou muito nesse sentido, né? Porque eu sempre precisei de dar palestra, enfim, não tinha salões. Então, falava com os padres, eles me aceitavam. Porque a Sim. Igreja Católica tem algo, se perdeu. Se perdeu isso em algumas cidades, mas a maioria se perdeu. Chama-se Pastoral da Saúde. Sim. Então, Eu acho que aqui em Tubarão só tem na paróquia do Maitá hoje. isso, antigamente tinha ela forte, então quando eu entrei há 20 anos atrás nisso, era muito forte. Então foi essa a grande chave, porque me ajudou muito nesse sentido, né? Então eu comecei com palestras. Palestras, não tinha livros escritos, eu falava de saúde, enfim, nesse sentido. Da onde que surgiu essa tua vontade de estudar a nutrição, de estudar essa ciência da alimentação? Eu acho que eu não tive. Tem pessoas que têm alvos, eu acho interessante, objetivos. Eu quero ser tal pessoa, eu quero fazer tal coisa, né? Eu não tinha nada disso. Então eu adoeci num certo momento da vida, tive 2 problemas graves, né? O primeiro foi uma depressão profunda e depois tive síndrome de Crohn, que é uma inflamação intestinal muito grave que leva à morte. Eu quase morri, por sinal. Então nesses problemas que surgiram, eu acabei estudando um pouco mais saúde. Mas eu não sabia o caminho que ia chegar. Eu sabia que eu não podia aceitar aquele caminho que eu vivia. Tanto financeiro quanto profissional. Não tinha sonho profissional. Eu sabia que eu tinha que estudar. Eu tinha que ler. Então, o meu primeiro passo foi vir na biblioteca da minha cidade. Nós tínhamos a Unisul, na época, que é uma biblioteca do sul de Santa Catarina. Eu peguei a grade de medicina, na época era computador, né? Hoje é mais notebook, mais celular, mas computador, achei a grade e aí decidi estudar medicina, sou autodidata, né? Então eu estudei das 7 da manhã ao meio-dia durante 4 anos. Durante 4 anos, todo santo dia eu vinha de a pé do bairro Andrino até aqui no bairro Deon e voltava também. Não tinha dinheiro para tomar um cafezinho meio-dia, no intervalinho ali, igual estudante, mas comia em casa, vinha e depois ia embora de a pé de volta e comia de novo, né? Então, nesse período eu estudei neurolinguística, oratória, eu fazia esses treinamentos, né? E por incrível que pareça, eu não tinha um alvo. Foi algo que Deus me chamou. Eu não tem gente que acha, o Thiago estudou, o Thiago merece, todo mundo merece. Quem não merece? Né? Quem que não estudou? Quem que não trabalhou? Quem que não batalha? Não conheço. Entendeu? Uma pessoa que não luta pelo próprio sonho. E eu não tinha sonho, eu fui realmente chamado. Então, quando eu estou no Ratinho, Danilo Gentili, Mauri Júnior, quando eu vou na TV, chegamos aí, passamos essa marca de 3 bilhões e meio de visualização, 4 milhões de seguidores nas redes sociais. Você acha que eu sou capaz disso? Isso não tem capacidade de mim. Isso é um chamado de Deus e uma bênção de Deus. Então, não aconteceu comigo, Omar. Não foi uma coisa que eu projetei e que eu sonhei. E tem gente que sonha com isso, mas eu passo por muitos problemas por causa dessa fama, por causa desse trabalho, perseguições, né? Gente falando mal de mim, entende? Então eu já fui chamado em juízo, tudo isso aí, para explicar. Mas como a gente é muito sério, é o que funciona. Entendeu? Então, tu acha que eu não creio que isso aconteceu comigo por causa de mim. Eu creio que aconteceu comigo porque Deus queria. Eu nunca paguei um centavo para ir em TV. Nenhum. Você acha quantas vezes eu já fui no Ratinho? Entendeu? Entende? Sem nenhum centavo. Né? Por que o Ratinho vai me chamar? Se tem Albert Einstein, se tem Sírio-Libanês, quantos médicos e nutricionistas e o que for de saúde tem lá? Entendeu? Não tem um porquê chamar eu de Tubarão, né? Uma cidade pequena, né? Perto de São Paulo, que eu não troco por nada aqui, né? Eu acho muito lindo e amo aqui. Mas, então, esse propósito não é meu. Não dá para dizer, eu estudei, eu sei, um monte de gente sabe muito mais que eu. Só que quando eu falo de saúde, baixa algo em mim que eu não sei te explicar. Se tu não me cortar, eu continuo falando. Não, pode continuar. Entendeu como acontece? A casa é tua, o microfone é teu, fica à vontade. Entendeu? Isso é um dom que Deus me deu. Estudo 6 horas por dia, tenho uma estratégia de estudo, hoje tem gente que estuda comigo, junto comigo, então não é brinquedo. Né? E faço por amor, né? Estou chegando agora saí de Tubarão, fui a Criciúma, em uma rádio, que com certeza não era uma grande rádio, né? Fiquei triste semana, que eu não consegui responder alguém que queria uma entrevista comigo, e ela pensou, tu só vai em programa grande. Eu fiquei triste, porque ela não me conhece, né? Ela não sabe que eu vou em qualquer lugar.
grande, pequeno, para mim todo mundo é importante. Só para concluir, hoje eu li um pensamento de uma autora americana que Jesus foi tratar um assunto com uma mulher sírio-fenícia. E, bom, explicando aqui, ele andou 3 dias para salvar uma pessoa. Quem sou eu para ir daqui a Criciúma dar um podcast? Olha. Tiago, tu começaste direto nas redes sociais? Não. Então, meu trabalho era assim, ó, tudo é por Deus. Eu não tinha dinheiro, não tinha nada. Então, a Igreja Católica me ajudou muito nesse sentido, né? Porque eu sempre precisei de dar palestra, enfim, não tinha salões. Então, falava com os padres, eles me aceitavam. Sim. Porque a Igreja Católica tem algo, se perdeu isso em algumas cidades, mas a maioria se perdeu. Chama-se Pastoral da Saúde. Sim. Então, eu acho que aqui em Tubarão só tem na paróquia do Maitá hoje. Isso, antigamente tinha ela forte, então quando eu entrei há 20 anos atrás nisso, era muito forte. Então, foi essa a grande chave, porque me ajudou muito nesse sentido, né? Então, eu comecei com palestras. Palestras, não tinha livros escritos, eu falava de saúde, enfim, nesse sentido. Mas era muito cansativo. Ia de rádio em rádio, mas uma rádio não vai te chamar 2 vezes. Sim. Hoje me chama 50. Mas antes não me chamaria 2 vezes, porque vive de patrocínio, tá certo ela, né? Vou trazer uma pessoa para ficar falando e não gerar lucro financeiro para ela, tá certo, a rádio, a TV, enfim. Então, o meu trabalho acabou ali, né? Chegou um momento que era cansativo aquilo. Tinha que ir para Itajaí, Braço Norte. Chegou um dia que eu falei com Deus. Falei com Deus, Senhor, muito obrigado pela missão, eu vou trabalhar em um posto de gasolina, que não é um serviço inobre, só falei que eu ia trabalhar em outro serviço, que seria um serviço, tá bom, né? Ou seria pedreiro, carpinteiro. Eu ia trabalhar num lugar, no mercado, né? E o senhor pode chamar outra pessoa. Aí eu tinha uma última entrevista na rádio Mirador. Não lembro se é Mirador, mas é em Rio do Sul. Parece que é Mirador o nome da rádio lá. E levei alguns livros meus. Eu tinha um livrinho ainda bem simplesinho, xerocadinho, preto e branco, bem simples. Por sinal, muito bom, mas simples. E levei uns 350 livros. Deixei numa casa natural. Passei no cartão a gasolina, né? Cartão de crédito. E depois de lá eu não faria mais nada, né? Aí eu tinha ido na TV aqui de Florianópolis, que é uma história bem interessante, qualquer dia eu conto. Como que eu consegui no SBT de Santa Catarina aqui sem pagar um centavo também. Tinha uma estratégia para isso e Deus me deu essa estratégia, eu consegui lá. E aí eu desisti de tudo. Aí postei no Facebook que eu tinha pessoal, aquele videozinho de 5 minutos ali, dos piores melhores do mundo. Aí fui para Rio do Sul, cheguei lá na rádio, falei 8 minutos. Eu vendi, acho que até umas 10h40, não tinha mais nenhum livro. Nossa. Aí fui pro hotel, nunca tinha visto nem dinheiro daquela forma, né? Nem dinheiro tinha visto daquele jeito, R$100 cada livro meu. É uma loucura. Um dinheiro que eu nunca vi na vida, antes do meio-dia, né? E sentado no hotel, o meu Instagram não era Instagram, Facebook não parava mais. Chegando notificação direta. Tava explodindo o vídeo do SBT. Quando eu desisti, Deus me ouviu. Deus só ouve o desistente. Só quando tu desiste, Ele te ouve. Ele te ouve todo dia. Mas quando tu desiste, tu mostrou que tu depende dele 100%. Aí deixa que eu resolva a parada pra ti, Tiago Rocha. E aí foi que explodiu. Aí explodiu. 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, vídeo, 4 milhões, e deu 35 milhões de acesso. Poxa vida. Eu não tinha conhecimento de rede social e o meu livro começou a vender absurdamente, eu não sabia o que fazer, nem como vender, eu não sabia nada. Eu virava 24 horas vendendo livro na internet, porque eu não tinha site, não tinha nada, cara. Entendeu? E aí o meu Facebook travou, porque depois de 5 mil ele trava a página ali, pessoal, né? E aí um fã, deixa que eu faça uma página. Pum! Aí o outro fã, vou fazer um YouTube. Ali. Surgiu tudo ali. Mas quando eu desisti. Então, assim explodiu na rede social. Daí pra frente foi só indo, né? Hoje eu acho que não tem um artista que eu não tenho foto. A maioria. Não tem um artista que não tem meu livro que não me conheça. Desde cantora. Mas aí foi um processo, né? De ousadia, né? Muita ousadia. Gostei dessa frase que tu falou, quando a gente desiste, Deus ouve. Porque é assim, quando tu tem um câncer, um tumor, faliu, foi traído, que daí a tua oração é de verdade. Né? Não que a sua seja mentira. Sim. Tô falando que Deus vê que tu depende dele 100%.
Entende? Um cientista falar de Deus, isso nem existe, na verdade. Eu fui no pânico, problema do pânico, e falei de Deus. Fui no Danilo Gentili e pedi, vamos bater palma para Deus. Entendeu? Então, eu não posso negar isso, entendeu, Silmar? Seria o maior crime do mundo eu bater no peito e dizer que eu sou inteligente, capaz de convencer alguém de chegar onde nós chegamos. Isso seria uma besteira. Tem gente que é inteligente e tem estratégia. Não é o meu caso. No meu caso, eu falo a verdade. Por isso que ela é tão impactante. Se eu te falar algo, Omar, olha aqui nos meus olhos. Se eu te falar algo, tu pode usar. Porque não tem no mundo nada parecido. Não é porque sou eu, porque eu estou falando de verdade. Não quero te enrolar, não quero te enganar, não quero ganhar um centavo contigo, não quero nada disso. É missão. Tiago, quando foi que o momento, então, que tu percebeu, depois de toda essa história que tu me contasse, quando foi o momento que tu percebeu que o teu trabalho estava impactando essas milhões de pessoas? Foi através desse vídeo? É que foi profundo, né? A Record Nacional me chamou. Como que a Record Nacional vai me chamar? Pirei, né? Sabe, como o Ratinho me chamar? Como o Danilo Gentili me chamar? Como o Pânico me chamar? Eu vi que era uma missão que não era minha. Que não era minha, entendeu? Sei lá, não é uma missão minha, não tem como ser minha. Entendeu? Eu não tenho uma habilidade astronômica, eu que sou tímido, né? Eu andei 5 dias ao redor da empresa Coan, que é uma empresa que produz livros, né? Aqui em Tubarão, para entregar um currículo para eles. Para trabalhar lá, não é nada a ver com um livro, nada. Sim. Não consegui entregar o currículo de vergonha. Hoje eles imprimem meu livro. Gráfica Coan. É. Todos os livros meus ele imprime, entendeu? Então, não tem como te dizer, Omar, que eu não sou capaz. Ah, o Thiago fala, não, eu não sou. Ah, mas tem que ser, não. Se tu é, eu não sou capaz de fazer essa obra. Eu, né? Mas tem pessoa que é. Não é o meu caso, entendeu? Eu ainda sou tímido, por sinal.